Não, tô só pensando. Aí 7h30. Já tá rolando. Não, 7h30. Boa noite, gente. Quero agradecer vocês por ter separado esse tempo, né, precioso, ainda mais hoje na nossa cidade, que tem tantos acontecimentos, né? Então, é um tempo precioso, mas no final a gente vai entender por que a gente escolheu estar aqui em detrimento de outros lugares, tá? Vamos orar então pedir a Deus para abrir nosso entendimento, para ser uma noite especial. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por cada um que está aqui, essas pessoas que o Senhor trouxe, que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa compreender para além das palavras, Deus, para além da teologia, mas aquilo que o Senhor quer mostrar para a gente no centro do nosso coração, Senhor. Que a gente possa racionalmente entender, mas que a gente também possa levar essa palavra para o centro do nosso coração e colocar em prática tudo que a gente aprender aqui hoje. Que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e estar conosco até aquele grande dia, Senhor. Então, ajuda a gente hoje aqui, nessa noite, a compreender melhor tudo que o Senhor quer mostrar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Ato 2, a queda. Na semana passada, a gente viu sobre o ato 1, a criação, né? A gente conversou um pouco sobre Gênesis 1 e 2, em que Moisés está contando para aquele povo que acabou de sair do domínio, não acabou de sair do domínio de Faraó, que estava sob o domínio de Faraó e estão ali à beira de entrar na Terra Prometida. Então Moisés está um pouco à frente na história, a gente ainda vai chegar lá nesse ponto onde ele está na semana que vem. Mas Moisés está ali com aquele povo e ele precisa de apresentar para aquele povo a origem do mundo, porque aquele povo, como eu falei na semana passada, eles estão imersos na cultura egípcia, que tinham vários deuses, que tinham uma autoridade diferente, né, do que é a autoridade de Deus. Então eles tinham ali relações entre eles complicadas, relações com a autoridade complicada e relações com eles mesmos muito complicadas. E aí Deus está separando esse povo para um momento especial, que a gente vai ver na semana que vem. Então Deus graciosamente revela a Moisés sobre a origem do mundo, sobre a origem de todas as coisas. Ele se apresenta como Senhor Deus, que eu falei, né, na semana passada, que Senhor Deus é a união dos nomes de Yahvé e Elohim, que significa o Deus Criador e o Deus Redentor, o Deus Resgatador. Então, o povo hebreus, israelitas, eles entendem que o mesmo Deus que livrou eles das garras de Faraó, que fez com que eles atravessassem o mar, é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Então Moisés está liderando esse povo, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida e precisam ter a sua fé alicerçada e ter convicções nessa verdadeira história, para que eles não se percam nas outras histórias que eles vão ouvir lá dos cananeus, dos amorreus e de tantos outros povos que eles vão ter contato. Então, em Gênesis 3, o Eugene Peterson, ele vai dizer que uma catástrofe aconteceu. E é assim que o Gorin vai iniciar o ato 2. Ele vai dizer que a gente não está mais em continuidade com o nosso bom começo, ou seja, tudo aquilo que a gente conversou sobre Gênesis 1 e 2, todas aquelas maravilhas, aquela terra abençoada por Deus, aquele relacionamento que o homem tinha com Deus, o relacionamento que o homem tinha com a mulher, com a auxiliadora que Deus criou e deu para ele, tudo aquilo parece que vai começar a desmoronar a partir de Gênesis 3. E o Gorin, ele usa uma expressão muito interessante, porque ele fala assim, na página, eu acho que as páginas são diferentes, mas é a primeira página aí do ato 2, ele vai dizer: fomos separados do nosso bom começo por um desastre. Também estamos, obviamente, separados do nosso bom final. Em outras palavras, estamos no meio de uma confusão.
no meio de uma grande confusão, eu diria. E aí, algumas coisas precisam ficar claras antes da gente fazer um recorte especial nesse texto que eu quero fazer hoje, de Gênesis 3. Será que essa história, então, é um mito? Essa história talvez seja a história mais atacada da Bíblia, e as pessoas insistem em dizer que, muitas pessoas insistem em dizer que é um mito. Mas Gênesis 3 não é um mito, não é uma lenda. O relato de Gênesis 3 é real. Tanto que a Bíblia, a mesma palavra que a Bíblia usa para falar o relato, aqui ó, Gênesis 3, a minha versão é NVI, não sei qual que é a sua aí, mas está escrito assim, o relato da queda. Essa mesma palavra aqui, ó, o relato, ela vai estar em outros momentos na Bíblia também, para falar sobre o relato da genealogia de Abraão, o relato da história de José. Então, em vários momentos aparece essa mesma palavra. E como a gente não duvida dessas histórias, a gente também não deve duvidar de Gênesis, porque Gênesis não é um mito, não é uma lenda. É a forma que Deus revelou para Moisés como todas as coisas iniciaram. E aqui como essa grande tragédia aconteceu. E a gente tem citações de Gênesis 3 em Jesus, com o apóstolo Paulo e com João, lá no livro de Apocalipse. Então Gênesis 3 não é um mito. A tragédia humana aconteceu, o ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, que tinha como referência de bem e mal. Deus decide dar as costas para o seu Criador e viver conforme as suas próprias regras, viver em autonomia. O Gorrin, na página 51, ele vai dizer o significado de autonomia para a gente. Autonomia significa escolher a si mesmo como a fonte para determinar o que é certo e o que é errado, em vez de confiar na palavra de Deus para a orientação. O ser humano decide dar ouvidos a outra voz que não a voz de Deus, e por isso essa catástrofe de Gênesis 3 acontece. Diante dessa cena de Gênesis 3, a gente vai ter essa origem misteriosa do mal no mundo que Deus criou. E aí a gente precisa de olhar para Gênesis 3 e tentar entender esse quadro da tragédia humana. Nesse quadro, a gente vai conseguir responder 3 perguntas que às vezes ficam ressoando quando a gente abre as páginas do jornal, não abre mais, né, mas clica lá nas páginas do jornal e aí a gente faz algumas perguntas assim: por que nós somos como somos? Egoístas, medrosos, arrogantes, manipuladores, mandões, enganadores, escarnecedores, maldosos. Por que a gente é desse jeito? Por que a gente faz o que faz? Violência, racismo, assassinato, humilhação, culpa, dor. Por que a gente faz essas coisas? Sendo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por que a gente precisa então de um Salvador? Porque a gente não consegue resolver esse problema do mal sozinho. Eu acho que está muito claro para nós, né? Principalmente agora em 2025. Eu acho que talvez para esse povo aqui o problema do mal fosse um problema que não tinha muita história ainda, né? Mas a gente está em 2025, a gente olha para trás e vê todo o mal que a gente já fez com a gente mesmo, com o nosso próximo, que a gente fez contra Deus. Então, por que a gente precisa ser salvo? Gênesis 3 vai espelhar isso para nós. E aí, vai mostrar que a gente fez algumas migrações. O que é isso? A gente estava num lugar, em Gênesis 1 e 2, e a gente migrou quando a gente passou por essa experiência de Gênesis 3. Então a gente fez algumas migrações. Que migrações são essas? A migração do ser para o ter.
O adversário, figurado aqui como a serpente, disse assim: vocês serão semelhantes a Deus. Se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês terão tudo o que Deus tem. E assim as portas do desejo e da cobiça foram abertas. A palavra que a serpente usa para Eva, sobre quando ela fala sobre a árvore ser desejável aos olhos, é a mesma palavra que vai estar lá nos 10 mandamentos, na parte da cobiça. Em hebraico, ela faz parte da mesma família. Então você vê que o texto em hebraico ele é profundo demais. Às vezes no português a gente não consegue ter essa profundidade toda. Mas quando a serpente disse isso para Eva, vocês serão semelhantes a Deus, portas foram abertas. E aí o ser humano entendeu que não bastava ele ser como Deus, mas ele queria ter o poder que Deus detinha. Essa serpente, ela não era como os outros animais. Ela tinha astúcia, ela conseguia elaborar pensamentos, questionamentos. E algo aqui nesse texto já adianta para nós que essa serpente, ela não era um animal comum, não era como as outras. A gente não confiou no que Deus tinha dito, porque isso que a serpente está falando é uma mentira, porque Deus já havia nos falado que nós éramos como Ele, fomos criados à imagem e semelhança dEle, tínhamos características, éramos representantes de Deus aqui na Terra. Eu até falei na semana passada sobre a questão da gente falar em nome de Jesus. É como se a gente representasse Jesus. Então, o ser humano era um representante de Deus naquele jardim. Ele falava, ele agia em nome de Deus, porque ele carregava as características, as qualidades do caráter de Deus. Mas a gente não confiou nisso, a gente desconfiou de Deus. Porque Deus diz que fomos criados à imagem e semelhança dele, mas a gente desconfiou disso. E aí a gente deu ouvido para a serpente. Então a gente migrou de ser alguém para ter algo. A segunda migração que a gente fez foi da alter-referência para autorreferência. Alter é outro. Então a minha referência antes estava no outro, estava em Deus. Ele era a minha referência de bem e mal, de beleza, então verdade, bondade. E aí agora a referência passa a ser eu mesmo. Então, se você fosse visitar o casal lá no Éden e perguntasse para eles assim, qual que é a diferença entre bem e mal? Eles já sabiam. Eles sabiam que poderiam comer de todas as árvores e sabiam que não deveriam comer daquela árvore, porque algo de mal poderia acontecer. Então eles já sabiam o que era bem e o que era mal. E a referência para essa resposta, para tudo que você perguntasse para aquele casal, ia ser Deus. Não, porque Deus me ensinou assim. Por que você ara a terra dessa forma? Porque Deus me ensinou assim. Por que você planta dessa forma? Porque Deus me ensinou. Por que você come desse fruto? Porque Deus me ensinou. Só que em Gênesis 3, a serpente ela convenceu os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que deveriam migrar da autorreferência para a autorreferência. Ou seja, agora cada um é a sua própria referência sobre bem e sobre mal, sobre o que é bom e sobre o que é ruim. E isso, obviamente, gerou um estado de guerra. E aí você vai abrir o seu portal aí do jornal O Tempo e você vai entender por que as pessoas estão matando gari na rua, porque ele não deixou, o espaço para o ser humano passar no tempo que ele queria, não poderia esperar 1 minuto ou 2 minutos. Não, a referência sou eu quero passar agora. E se você não sair da minha frente, eu vou te dar um tiro. Aí você começa a entender que as guerras são essas. Por que as pessoas agem da forma que agem? Você consegue olhar para as mesas dos restaurantes,
para as casas, como elas são construídas hoje, várias suítes, cada um no seu quarto, cada um na sua mesa, cada um com o seu celular, individualidade. Você consegue entender um pouco sobre essa cultura que a gente vive, sobre essa cultura do selfie, em que não há nenhuma referência além de mim mesmo. Eu sei o que é bom para mim. A referência sou eu. E aí as regras, elas são subvertidas de todas as maneiras. E a gente vive num mundo provisório que não tem segurança e que todo mundo vive ansioso e com medo, porque a nossa verdade pode ser abalada a qualquer momento. A gente também migrou da complementaridade para a estranheza. Significa que a gente voltou para a solidão. A gente voltou para o estado de Adão antes de Deus dar a ele Eva. Deus, ele viu que o homem estava sozinho e disse: não é bom que ele esteja só. E deu uma tarefa ao homem: vá classificar todas as espécies. Ao final do trabalho, o homem classificou todas as espécies e viu: poxa, não tem nenhuma que é parecida comigo. E aí ele tinha o planeta nas mãos e tinha uma consciência nova. Esse planeta é lindo, mas não tem ninguém aqui igual a mim. Preciso, talvez o coração dele clamasse: eu preciso de alguém para ser meu par, igual o tucano tem um par, o elefante, o leão, os peixes, todo mundo tem um par e eu não tenho. E aí Deus cria a mulher para complementar o Adão. São seres criados em igualdade, mas cada um com uma característica e cada um ia complementar o outro. E aí em Gênesis 2:25 diz que eles estavam nus, mas que eles não sentiam vergonha. Eles tinham um ao outro como uma extensão de si mesmo. Era como se fossem um. Eles viam um no outro de um jeito muito límpido e transparente. Não havia mentira, culpa, medo, vergonha. Só que aí, na queda, eles começam a se estranhar. E com a queda, a gente perde essa complementaridade, a gente passa a estranhar o nosso próximo. A gente passa a ter vergonha, a gente não se abre mais, a gente se fecha em nós mesmos. E aí nem eu vejo o outro e nem o outro me vê mais. E aí eu fico sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Isso tudo aqui, gente, que eu tô falando, e eu ainda nem entrei no texto, são consequências da queda. E que se a gente olha para esse texto aqui como um mito, como uma lenda, nada disso tem implicações na nossa vida hoje. Então seria muito incoerente da nossa parte afirmar que isso aqui é uma lenda, que isso aqui é uma alegoria. A gente vê claramente as consequências de Gênesis 2 na nossa vida prática hoje. A gente também migrou da comunhão para o medo. Antes Deus caminhava com o casal, o casal conversava com ele, tinha uma relação próxima com Deus. Depois da queda, eles sentem medo, ingratidão, são consequências duras da desconexão. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Ouvi seus passos, fiquei com medo e me escondi. Olha só como que a relação ficou de comunhão, foi para o medo. A gente migrou também da interação para a predação. Antes a gente cuidava do jardim. Eu estou falando a gente aqui, no final vocês vão entender. Mas é porque a gente é descendente desse casal. Está em nós a genética desse casal. Então, antes o casal cuidava do jardim. Eles cultivavam, eles faziam a gestão daqueles recursos de uma forma saudável. Mas aí, quando acontece a queda e o homem percebe que está nu, a primeira coisa que ele faz é depredar. Ele arranca folha de figueiras para fazer uma roupa. E aí, mais à frente na história, a gente vai ver em Abraão que ele e seu cunhado, o Ló, em Gênesis 13, eles possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Acumulação e exploração da terra.
Aí a gente vê as mineradoras não dando descanso para a terra e acontecendo o que acontece. Tudo reflexo de Gênesis 3, dessa desconexão do homem com Deus. E é por isso que lá em Deuteronômio, Deus vai orientar e vai ter um espacinho lá na lei falando para o homem dar descanso à terra. A terra precisa de descanso. E aí, nesse quadro de Gênesis 3, a gente vai ver que o homem ele começa a espalhar morte por todos os lugares que ele passa. Tanto que Gênesis 4, logo depois da expulsão deles do jardim do Éden, Caim mata Abel. O primeiro ato após a saída do jardim é a morte, é um assassinato. Então a gente tem esse quadro. E nesse quadro a gente tem umas 3 cenas menores que eu queria que a gente fizesse um recorte. Não vou entrar tanto aqui no diálogo da mulher com a serpente, o Crasso falou um pouco aqui no domingo também, mas é importante a gente olhar para esse texto e perceber, a serpente ela não é um animal comum, a mulher ela foi longe demais na conversa com a serpente, isso é uma coisa também para a gente pensar. Ela deu muita trela e quando ela viu, ela já estava muito envolvida e além da mente o coração foi tomado e aí não teve mais volta. E o pecado é assim. A gente começa flertando e depois ele vai ganhando a nossa mente e quando a gente vê o nosso coração está tomado e aí não tem como mais voltar atrás. Então a Eva e o Adão, eles deixaram essa conversa ir longe demais. E aí, eu queria focar com vocês aqui a partir do versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente, ela me enganou e eu comi. E aí a gente vê a terceirização da culpa, ninguém assumindo a responsabilidade. Adão culpa Deus, a mulher, e em consequência ele culpa a mulher culpa a serpente, e a serpente está ali esperando o juízo de Deus. O que vai acontecer? Essa pergunta que Deus faz, gente, é uma pergunta retórica, né? O que foi que você fez? Deus já sabia o que ia acontecer. Deus ele não foi pego de surpresa. Ele não teve que bolar um plano B. Isso é importante a gente entender, porque senão todas as coisas que acontecem no mundo parece que Deus não sabia, né? Então Deus ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia sobre tudo que iria acontecer. E aí ele pergunta para eles, dá a oportunidade deles falarem a verdade, mas eles optam pela mentira, pela terceirização. E aí Deus vai declarar o juízo para esses 3 personagens que a gente está acompanhando aqui em Gênesis 3. Então, a primeira a receber juízo vai ser a serpente. E aí Deus diz assim: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente é o único animal amaldiçoado. Todo o restante foi abençoado por Deus. E como eu falei no início, essa não era uma serpente comum. Alguns teólogos vão traçar algumas linhas para poder explicar que serpente é essa.
E aí alguns vão dizer que essa serpente era tipo um ventríloco, em que Satanás usava a boca dela e falava. Outros vão dizer que ela era a própria incorporação de Satanás. E alguns vão dizer que era um bicho que, né, por Deus ter dito que ela iria rastejar, provavelmente ela não rastejava antes, tinha asas. Então era um animal diferente. Mas Deus está deixando claro aqui que para essa força maligna aqui não há redenção, não há salvação para Satanás e para os seus anjos. Eles estão fadados à morte eterna. Não há. Eles já têm um destino e eles já conhecem esse destino desde o início. E por conhecer o seu destino desde o início, é porque fazem o que fazem ao longo da história bíblica, incluindo a nossa história. Por saberem como vai ser o fim, é que eles tentam enganar, ludibriar, soprar outras coisas, mentir. É por isso, porque eles já sabem que estão condenados à morte. Não há salvação, não há redenção. A terra também é amaldiçoada, mas os homens não. A humanidade não. Para a humanidade há redenção. E o casal está assistindo esse juízo de Deus para a serpente. No verso 15, ele fala sobre você vai rastejar, no verso 14, sobre o seu ventre você rastejará, do pó comerá todos os dias da sua vida. Mas no verso 15, a gente tem aqui o que os teólogos chamam de proto-evangelho, o início do evangelho, o micro-evangelho, a primeira porção do evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Aqui a gente tem Jesus e a cruz. Lembra que eu falei que Jesus está desde o início na Bíblia? Ele não aparece só lá no Novo Testamento? Então aqui a gente já tem novamente a figura de Jesus. A gente tem no façamos o homem, a nossa imagem, lá em Gênesis 1:26, e a gente tem Jesus aqui agora também. E esse versículo aqui, ele é o tema de toda a Bíblia. Os filhos da serpente contra os filhos de Deus. É essa linhagem que Deus vai separando. A gente vai ver Ismael de Isaac, Esaú de Jacó, Israel do restante. As tribos vão sendo separadas. A serpente, ela já sabia da profecia, e é por isso que Faraó manda matar todos os descendentes dos hebreus. É por isso que Herodes manda matar todas as crianças do tempo de Jesus. É por isso que Jesus ele é traído por Judas. A serpente já sabe da profecia. Toda a história bíblica está resumida aqui em Gênesis 15. O que é o mundo? O que é a história? O que são todas essas atrocidades que a gente está falando? Pessoas que vivem segundo a voz da serpente e pessoas que vivem segundo o que Deus está falando. Os filhos de Deus contra os filhos da serpente. Mas a descendência vai triunfar. E aqui também fica claro para nós que a serpente, ela tem, e eu vou falar mais disso no final, mas ela não tem poder de matar o descendente. O descendente é Jesus. O descendente vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai matar a serpente, mas a serpente ela só pode ferir até o calcanhar dele. Ela não pode matar ele totalmente. Ou seja, o mal não é um cabo de guerra em que as forças são as mesmas, entre mal e bem, entre Deus e o diabo, não. Deus, ele define até onde o mal pode ir. É como se Deus fosse o dono e o mal fosse um cachorro na coleira. E ele estica essa coleira e puxa conforme ele acha que ele tem que fazer. E a gente vê isso na vida de Jó,
na vida do próprio Jesus. Então Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ao escrever isso aqui, Moisés, ele está quebrando com algo muito forte que aquele povo tinha em mente, que era uma espécie de, vai vir um pouco depois, mais à frente, com Aristóteles e Platão, mas que eles tinham muito em mente, que era essa questão do dualismo, né? Do yin e do yang, duas forças, mal e bem, lutando, e que às vezes persevera tanto na mente nossa e da igreja evangélica brasileira hoje, como se Deus e o diabo estivessem lutando com forças iguais, e não é isso, não é. Deus, ele já venceu, Jesus já venceu, ele tem a chave da morte e do inferno, ele já venceu, mas o seu reino ainda não está 100% instaurado, e a gente vai ver até o final do livro como que isso vai acontecer. Mas continuando, logo depois então desse juízo para a serpente, em que ela vai lutar com os filhos, com os descendentes, né, os filhos de Deus, mas o descendente vai acabar com ela. Deus vai colocar agora o juízo para a mulher. E aí para a mulher ele fala assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Eva, aqui nesse verso fica claro para nós que Eva ainda não tinha tido filhos. Porque se ela tivesse tido filhos, a gente ia ter uma raça de pessoas que não pecaram, né? Que nasceram antes do pecado. Então, toda essa questão aí da evolução, da teologia que mistura evolucionismo, né? O teísmo aberto, isso tudo aí a gente consegue combater aqui em Gênesis 3. Nesse verso aqui, 16. Então a mulher vai ter filhos, mas vai ter filhos com dor. E aí talvez na segunda parte do versículo esteja algo que é mais profundo e que a gente pode mergulhar um pouco. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É como se Deus dissesse para ela assim: no seu coração haverá o desejo incessante de dominar o seu marido, mas ele te dominará. Você agora vai lutar todos os dias contra o desejo de dominar o seu marido. A auxiliadora agora se tornou um adversário. E a luta pelo domínio começa aqui. Não foi com as feministas, foi em Gênesis 3:16b. Mas não é isso que a gente vê hoje na nossa sociedade? A luta pelo domínio, um querendo dominar o outro o tempo todo, principalmente dentro do casamento. Eu não vou me sujeitar, eu também não vou. Eu é que mando, não, você que manda. A mulher, ela vai ter o desejo dela dominado pelo marido. E ao invés de ser uma auxiliadora, ela vai ter que se submeter a isso. Esse foi o juízo de Deus para a mulher. E para o homem? Para o homem, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Deus deu a ele a ordem, lá em Gênesis 2:15, Deus vai dar a ordem para o homem. E ele passou essa ordem depois para a mulher. Mas a ordem inicial foi para o homem. A responsabilidade de guardar a árvore, de guardar a mulher, de proteger aquele ambiente, era do homem. Ele era o cabeça. E aí, Deus vai falar para ele assim: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por ter dado ouvidos à sua mulher.
Não pelo fato dela ser mulher, mas pelo fato dela ter dito algo diferente do que Deus disse. Então, o ponto aqui, quando Deus está falando isso e está revelando isso para Moisés, e Moisés está falando isso para aquele povo, e que ecoa para nós hoje, é ouvir outra voz que não a voz de Deus. A gente sempre retrocede quando a gente dá ouvidos a outra voz que não a voz de Deus. É isso aqui que é o ponto central desse início, desse juízo que Deus está dando ao homem. Porque a gente vê isso ao longo, e a gente vai ver ao longo de toda a história bíblica, quando as pessoas não dão ouvidos ao que Deus disse, alguma coisa de ruim vai acontecer. Esse é o problema. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, a outra voz que não a minha. O trabalho agora produz cansaço. A gente conversou um pouco sobre o trabalho, sobre o mandato cultural de Deus para o homem, de dominar a terra, cuidar, dar nome a todas as coisas. E aí o homem trabalhava, cuidava do jardim, mas aquilo ali não era um fardo para ele. Mas agora o trabalho produz cansaço. Ele, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. E ele ainda fala, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ou seja, não vai ser mais um jardim fácil, que tem todas as árvores que você pode comer, os frutos maravilhosos, que é só você ir lá e pegar. Agora você vai ter que cavar a terra. Tipo a terra aqui de Lagoa Santa, que é puro cascalho, você vai ter que cavar, você vai ter que plantar, você vai ter que aguar, e vai ter planta que vai morrer, e quando você quiser comer vai estar seco. Você abriu mão de tudo. E aí eu acho que nessa hora Adão começa a perceber o que ele fez. Ele deve ter colocado a mão na cabeça assim e pensado, putz, o que eu fiz da minha vida? Pena que a gente só pensa nas consequências na hora que a gente está vivendo elas, né? A gente não pensa antes de agir. E é exatamente isso aqui que esse filme que Adão e Eva estão vendo. Eles olham para trás e veem tudo que eles viviam lá no paraíso com Deus, se encontravam com Ele todos os dias, tinham uma conversa boa, podiam se abrir, podiam ser eles mesmos, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Eles estavam aprendendo sobre tudo ali com o próprio Criador, com o próprio Autor. E algumas pessoas na Bíblia, lá na frente, vão ter essa mesma sensação quando falam que Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade, no sentido dele ser autor daquilo que ele estava escrevendo. Então Adão e Eva abriu mão disso tudo porque deu ouvido a outra voz que não a de Deus. A terra dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Lembra que eu falei que quem levou Adão para o jardim foi Deus. Adão foi criado no campo, mas Deus separou um lugar especial, de novo, separou um lugar especial, e ali ele cuidou do homem, e encontrava com o homem, era um jardim. Mas agora ele volta para o campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E aí, eu acho que eu nem preciso de falar muito sobre o trabalho, né? Como que é complicado hoje em dia a gente trabalhar, né? Quantas pessoas estão desejosas, já começam na segunda-feira desejosas pela sexta-feira. E aí a gente tem 1 milhão de memes. Ainda é quarta-feira? Segunda-feira, sua linda. As pessoas, elas criaram uma aversão ao trabalho. Ou, por outro lado, uma idolatria ao trabalho. Então a gente disfuncionou tudo. Se antes o trabalho funcionava muito bem, agora ele está disfuncional. E por último,
Deus vai falar com Adão assim, vai jogar a realidade para ele, colocar o homem no seu devido lugar. Você é pó, porque você é pó, e ao pó voltará. Após essa arrogância do homem de querer ser igual a Deus, baseado no que a serpente disse, agora ele entende realmente o que ele é. Porque a gente leu lá em Gênesis 2:10, que no Éden havia vários elementos. Havia o ouro, que era excelente, havia o bidélio, que era uma resina perfumada, havia pedra de ônix, e Moisés vai descrevendo esse lugar cheio de riquezas e belezas, mas por algum motivo Deus escolhe o barro, o elemento com menos valor, para fazer o homem, querendo passar alguma mensagem para nós. E agora ele joga a realidade: você é pó e ao pó voltará. O Sproul, ele vai dizer que a terra que foi criada para dominar o homem, agora vai tornar a vida do homem muito mais difícil e vai engolir o homem. Que coisa, que consequência difícil e que afeta a gente aqui até hoje. E aí agora na seção final do texto a gente vai para expulsão. Como que foi essa saída do homem do jardim? Interessante, porque Adão ele começa dando nome à sua mulher, o nome de Eva. Alguns vão dizer que aqui já começa a questão do homem querer submeter a mulher ou querer dominar a mulher, mas eu prefiro aderir a uma linha teológica que fala que Adão ele continuou o mandato cultural de Deus, ou seja, Deus não tirou dele isso. Ele continuou cuidando da terra, mas agora seria mais difícil, mas ele continuou nomeando os seres, e essa linha comprova com o nome que ele escolhe para Eva, que significa vida. Quando ele escolhe esse nome para Eva, o que ele está querendo dizer? Que ele crê nessa promessa que Deus fez aqui ao entregar o juízo para a serpente. Quando Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou seja, de Eva vai sair vida. Então Adão, ele continua fazendo o que Deus ordenou. É como se ele se arrependesse. Mas aqui não está dizendo isso, que ele se arrependeu, mas ele continua fazendo o que Deus ordenou a ele. Talvez para ele tentar amenizar o juízo de Deus. Então Deus ele não revoga o mandato cultural. E isso mostra que a gente também está debaixo desse mesmo mandato cultural. Mesmo o mundo sendo difícil, complicado, a nossa tarefa aqui é cuidar, prosperar e revelar na criação quem Deus é. Então não é pra gente odiar o mundo, né? Tem muito crente que fala assim: eu não tô nem aí, tomara que o mundo se exploda, porque eu vou morar no céu. Mal sabe ele que o céu vai ser aqui, só que vai ser uma terra renovada, refeita, não feita de novo, mas feita de uma forma nova. A gente vai ver isso lá no último ato do livro do Gorrinha, ele vai tratar sobre isso. Mas é pra gente continuar, cuidando da criação, é pra gente continuar não depredando a natureza, é pra gente continuar cuidando da terra. O mandato cultural continua. Só que isso não é feito mais em plenitude, agora é feito debaixo da dor e com suor. Então, Eva significa vida, significa que ela é mãe de todos os seres humanos, eu disse isso anteriormente. Não havia seres humanos antes de Eva. Então, se você faz uma leitura histórica de Gênesis, ou seja, que Gênesis realmente aconteceu, não tem lugar para o evolucionismo teísta, que mistura a teoria da evolução com a criação. E aí fala que tinha seres antes de Eva e de Adão, e faz uma confusão danada. Não dá, porque aí você vai ter que criar uma alegoria em todas as outras citações que tem na Bíblia à frente que citam Gênesis. Então não dá para misturar evolucionismo com Gênesis.
Ou você faz uma leitura histórica, ou você opta por outra teologia. Então, e uma coisa interessante, Deus, deixa eu achar aqui, no 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui a gente tem o primeiro animal sacrificado, e aí Deus já está passando uma mensagem. Ele cobre os homens de pele, faz roupa para eles e fala: tira essa roupinha ridícula aí que você fez de folha de figueira, pelo amor de Deus, esse trem tá horrível, e põe essa roupa aqui que eu tô te dando. Então é graça, de novo, graça no Antigo Testamento aparecendo, e muita gente ainda fala que não, que a graça só está no Novo Testamento, não sei o que, não sei o que não. Aqui a gente tem uma ação de Deus que demonstra graça com o homem. Olha o que o homem acabou de fazer, gente. Ele acabou de ser o mais ingrato de todas o que Deus havia feito ali. O homem pisou muito feio na bola, e Deus ainda age com graça e misericórdia e dá para ele essa roupa, né? E aí Deus já passa uma mensagem, e através de Moisés, para o povo isso já era algo que eles já sabiam, né? Porque eles já estavam lá na frente, já haviam feito sacrifícios para adorar a Deus. Mas aqui Deus está querendo mostrar que de algum modo um animal precisou morrer para cobrir a culpa de Adão e Eva. É por isso que o cordeiro ele morre, para cobrir a nossa culpa. Só que ele é o cordeiro definitivo. Ao longo da história do Antigo Testamento, a gente vai ver vários animais sendo mortos, sendo sacrificados a Deus como símbolo de adoração, como símbolo de arrependimento. Mas nunca o sacrifício é definitivo. Em Jesus o sacrifício é definitivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso. E aí a gente tem o juízo final de Deus para esse casal. O casal ele vai ser expulso. E aí aqui vai dizer assim no verso 22: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. De novo a gente vê a trindade presente na criação e no juízo. Se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Imagina esse homem agora com essa mentalidade, com esse jeito de viver, se alimentando do fruto da vida e vivendo para sempre. O que seria? Eu acho que a gente não ia estar aqui hoje, né? Acho que não ia sobrar mundo assim por tanto tempo, não. E é por isso. Então a Bíblia diz no 23: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim. Não dá para ele comer do fruto da árvore da vida. Não dá. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui apareceu uma palavra que não tinha aparecido ainda. Querubins. Antes, no verso 22, aqui no 22, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Aqui está mostrando a desconexão do homem com Deus. Agora ele não pode se relacionar mais com a gente, porque ele quebrou a confiança, a aliança foi quebrada. Então ele vai precisar de um mediador. E aí o povo lá do Egito vai entender por que tem os sacerdotes, por que tem todo aquele ritual, tudo está sendo explicado aqui. E aí a gente tem essa palavra querubim. Os querubins, para guardar o jardim, aqui em Gênesis é a primeira vez que essa palavra vai aparecer, querubins. Só que para o povo lá de Israel, essa palavra já era comum, porque tinha querubins na Arca da Aliança, tinha querubins bordados nas cortinas do templo. Então para eles querubim era uma palavra já que eles conheciam. E aqui Deus dá a pista para a gente de quem era que estava por trás da serpente. Provavelmente aquele ser espiritual que estava ali por trás da serpente, ou usando a boca dela, ou incorporando, seria um querubim. Só que um querubim revolto. E essa
pergunta, ela vai sendo respondida, né, ao longo da Bíblia, que querubim é esse, mas fica claro para nós lá em Ezequiel 28:4 e Lucas 10:18. Eu vou ler aqui. Ezequiel 28:14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Pelo meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. E lá em Lucas 10:18, ele respondeu, Jesus: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse querubim, a gente não sabe quando nem como os querubins foram criados, a Bíblia não relata isso, mas esse querubim ele se revoltou contra Deus, pelo mesmo motivo da sua proposta a Eva, por querer ser igual a Deus, ambição e orgulho. Esse querubim é o próprio Satanás, esse querubim revolto, e talvez seja por isso que Deus coloca querubins para guardar o jardim, desse querubim revolto e dos homens que poderiam entrar e querer saquear a árvore da vida a qualquer momento. Então, para finalizar, Moisés, o que ele quer ensinar para a gente com Gênesis 1, 2, 3? E para aquele povo lá para quem ele está falando? A quebra dessa mentalidade dualista, que tinha muito no Antigo Oriente, como eu falei, a existência do bem e do mal como forças iguais em poder. Moisés está corrigindo essa visão de mundo, está corrigindo essa teologia desse povo, e ele revela que existe uma guerra espiritual, mas não é uma guerra entre dois mundos, é uma guerra que a gente vive, entre os filhos da serpente, os que obedecem à serpente, e aqueles que escutam a voz de Deus. Tem uma guerra. Só que Deus, ele é soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro da existência em que Deus não diga, é meu. Então, o mal, ele está submisso a Deus, e a gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente começa a achar que o que a gente toma pode amaldiçoar a gente, o que a gente ouve, a música que a gente ouve tem poder sobre nós, a roupa que a gente veste, aquilo que a gente toca, aquilo que a pessoa fala, uma oferenda que alguém faz na esquina contra nós. A gente tem que entender em quem está a nossa fé, senão facilmente a gente vai cair nessas armadilhas. Tem uma pregação no YouTube da série Mercado da Fé, eu vou colocar lá no grupo para vocês hoje, amanhã, um tanto de conteúdo legal sobre Gênesis 1, 2 e 3, sobre a cosmovisão do self, sobre essa questão do dualismo, se vocês depois quiserem ouvir, né, enquanto está fazendo almoço, arrumando a casa, sei lá, correndo, a hora que vocês quiserem ouvir, vale a pena, são conteúdos mais densos, mas que vale a pena para aprofundar. Então Moisés quer mostrar isso, né, a mentalidade dualista, e quer também falar sobre a origem do sofrimento. Porque o povo, deixa eu só terminar e a gente vai para as dúvidas. O povo, eles sofreram muito na mão de Faraó, eles sofreram lá no deserto, eles iam sofrer quando eles entrassem na terra. Então Deus queria deixar claro para esse povo sobre a origem do sofrimento. Por que existe gente tão mal? E são perguntas que a gente também às vezes faz. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso aconteceu comigo? Por que é assim? Por que é assado? A resposta está aqui, gente. Então não precisa a gente ficar mais sofrendo com essas perguntas, que muitas vezes não
não vão ter assim uma resposta que a gente quer, mas a resposta está aqui. A resposta do sofrimento está aqui. A gente é filho desse casal, a gente é descendência deles. Não há salvação em nós mesmos, é por isso que a gente está nessa guerra. E a última mensagem que Moisés queria passar para o povo é: Israel, vocês são portadores da semente da mulher. Vocês são portadores do descendente da mulher. É de Israel que vai sair a tribo de Davi, que vai dar origem ao descendente da mulher, Jesus. Então, esse povo precisa ser preservado. Não é porque eles são especiais ou porque eles têm algum privilégio. Eles têm uma responsabilidade. Eles carregam o descendente da mulher. Mas essas são cenas do próximo ato 3. Uma leitura mais longa. Vocês dediquem ao feriado. Eu vou trabalhar de forma bem objetiva para não ficar cansativo. Da outra vez eu dividi esse ato em 3 encontros. Dessa vez eu vou fazer em um só. Mas vai ser muito interessante, eu tenho certeza, e a gente vai entender o papel de Israel, que ali em Israel a redenção do mundo começa. Tá? Dúvidas? Comentários? Então, tem na dúvida na questão da cronologia da queda do diabo, de Satanás e seus anjos, que seguram a Deus, se coincidiu na queda deles, no dia que ele foi lá perturbar Eva. Então, a gente não tem um relato, mas foi antes. O que aconteceu com Satanás foi antes da criação. Tem um tempo antes da eternidade, né? Então não foi ele caiu e já foi lá na Eva. Porque existem uns relatos que eu ouvi que fala que por causa da desconexão houve a queda deles, né? Então existe esse conflito aí de formações, né? Os querubins, eles caíram, né? Os querubins, os serafins, os arcanjos, todos esses anjos que Deus, que são mencionados aqui na Bíblia, eles foram criados por Deus, mas num tempo em que não foi o mesmo tempo em que o homem foi criado, porque senão ia estar relatado aqui em Gênesis 1 e 2. Entendeu? Então foi antes, provavelmente foi antes. É isso. Mais alguma dúvida, comentário? E a partir daí surgiu a rendição com a redenção. Sim, a redenção começa em Israel. A gente vai ver ainda, eu vou tentar trazer um resumo na semana que vem sobre a questão da Torre de Babel, a Arca de Noé, e aí a gente tem Abraão e aí toda a Abraão, Isaac, isso. Beleza, obrigada. Não sei se eu estou viajando demais, né? Mas eu já ouvi falar que o Éden é uma cidade. Então, a gente falou semana passada, o Éden é um espaço especial desse lugar que Deus criou, mas não é um jardim igual o jardim da nossa casa, é como se fosse um parque nacional da Serra do Cipó. É um grande parque. E aí, o Éden começa como um jardim, mas em Apocalipse ele termina como uma cidade. Por quê? Deus descansou. Ele fez o que ele tinha que fazer no sétimo dia, ele vai descansar. Ele fez o que ele tinha que fazer nos 6 dias. Esse descanso de Deus não é porque ele ficou cansado, é porque ele foi até aquele ponto. E dali para frente, ele entregou para o homem as ferramentas que ele tinha para que fizesse com que esse jardim evoluísse e chegasse lá em Apocalipse como uma cidade. Só que hoje a gente tem a cidade dos homens e não a cidade de Deus. Essa cidade de Deus, ela vai ser restaurada lá na frente. E a gente vive entre esses dois mundos, entre o reino do já e do ainda não, que está lá em Apocalipse. E a gente está construindo essa cidade, só que a forma que a gente está construindo está disfuncional. E aí Deus conta com os filhos dos homens para trazer funcionalidade para essa cidade, em todas as áreas, arte, música, engenharia, filosofia, tudo. Aí vem a outra pergunta, né? Aí Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim. E ela teve Caim e Abel, filhos. Caim matou Abel. Então, se não tinha outras pessoas antes deles, então o Caim teve filho com a própria Eva. Não. Seria isso? Não. Não? Aí... Ou haveria outras pessoas? Não.
Aí, o que acontece? Na semana que vem eu vou trazer essas dúvidas, elas são clássicas. E aí a gente tem aqui, ó, depois de Gênesis 4, a gente vai ter assim, ó, os descendentes de Caim. E aí a gente vai ter outros relatos. Eu vou trazer uma sessão curta, pelo menos uns 10 minutos, só dessas dúvidas de Caim e Abel, como que Caim teve filhos, se ele matou, só tinha os 2, Eva teve mais filhos, não teve, os Néfilins, a Torre de Babel, todo isso aqui é muito difícil para a gente entender, porque às vezes a gente olha para o texto bíblico com a nossa mente ocidental, que quer uma resposta certeira para todas as coisas. Só que muitas vezes na Bíblia a gente tem que dar um passo atrás e entender o que Deus está querendo me falar com isso. O que Ele está querendo me mostrar quando Ele fala que um irmão mata o outro. E aí, se a gente se prende a esses detalhes, a gente perde a coisa principal do texto. Não que eles não sejam importantes, são importantes. E também tem alguns mistérios que a Bíblia não fala, né? Onde a Bíblia se cala, a gente também precisa se calar. E alguns mistérios precisam ser respeitados. Então, talvez as perguntas que vocês tragam, eu nem sempre vou ter as respostas, né? Mas essa questão aí do Caim, do Abel e dos filhos, a gente vai... Os sumérios vem depois, né? A dúvida Sim, era se... mais à frente. Mais à frente. Ela teve mais filhos. A dúvida era se, quando Deus fez Adão e Eva, se ele fez, tipo assim, então um povo seria Adão, o outro seria alguma coisa assim, né? Tem uma linha teológica que diz que são Adão e Eva são 2 povos e que os dias são eras, então não foi um dia com 24 horas, foram eras. Mas assim, a linha teológica que eu assumo é que são dias, porque tem o sol e tem a noite, então Deus pontua isso, né? Então não são eras, e que é um homem e uma mulher, é Adão e Eva, tá? Mas é isso. Obrigado, gente. Eu gostaria de compartilhar um padrão que eu observei aqui no Gênesis, que assim, eles viviam ali no Jardim do Éden e tinham tudo, inclusive o Espírito de Deus acompanhando eles. E aí é o padrão tipo do pecado, que vem a serpente através, ela disse, ou seja, sempre entra através do ouvido, disse que vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, e aí depois pelos olhos, Eva viu que era agradável aos olhos, ou seja, querendo algo a mais do que eles já tinham. E aí eles foram e pecaram, tomaram a ação de comer. E aí em Mateus 4 vem que quando Jesus é levado para o deserto, Satanás usa da mesma astúcia. E no final ele leva ele lá para o alto lá e fala, tudo será seu. E aí ele se fala, faça-se de mim, né? Então assim, ele teve a mesma estratégia, só que ele mostra os 2 caminhos que nós podemos seguir também. O Adão e o novo Adão. O Adão perfeito. Outra coisa também. Quando a gente chegar lá em Jesus, a gente vai olhar para esse texto de novo, tá? O livro toca no início e a gente também olha para esse texto de novo. Outra coisa que me veio à mente agora também, você falando aí, foi o seguinte, todos os animais vieram com seu par, menos o homem. E assim, se for ver, o homem é o único racional, vamos dizer assim, Sim. certo? Será que não foi proposital que Deus, como ele deu o livre-arbítrio, os outros animais não sentiriam essa falta, porque eles não têm esse raciocínio. E como ele esperou que o homem, Adão, sentisse a falta, e ele lhe desse a companheira, para ele já, vamos dizer, tocar o coração dele, para que ele livremente, com o seu livre-arbítrio, fosse em direção a Deus, né? Que eu acho que é a intenção dele no final. Sim. Então pode ser que já tenha sido proposital de fazer esse bem para ele, já ir ganhando o coração dele. Interessante, você falou no livre-arbítrio, e é uma questão que a gente às vezes tromba com ela. O livre-arbítrio, até Gênesis 2, o homem tinha um livre-arbítrio de uma forma pura, plena. A partir de Gênesis 3, o nosso arbítrio está disfuncional. Então as nossas escolhas, para quem fala aí que Deus vai dizer, eu vou escolher Deus, eu que defino a minha salvação, a gente não escolhe por nós mesmos, né? Porque a nossa escolha está disfuncional. Então, depois da queda, o livre-arbítrio ele tem uma outra conotação, não é a mesma de Gênesis 1 e 2. Então, quando a pessoa fala assim, mas eu tenho livre-arbítrio,
Bom, mas a sua consciência ela está desconfigurada pelo pecado. Então você tem que prestar atenção Se controlar muito mais. nessas escolhas, né? Nesse livre-arbítrio aí, né? Então, E outra, para finalizar, ele disse que certamente morrereis se comerem. E eles comeram e não morreram. Então esse aí já poderia ser a primeira graça, que pela bondade de Deus ele já optou por não. ele não experimentou a morte física imediatamente, mas ele experimentou a morte relacional com Deus, com ele mesmo, com a criação e com o próximo. Sim, eu vi isso no texto do livro, mas será que, tipo assim, já não foi uma bênção de Deus, vamos dizer, uma graça de ele falar, não, tá, eu ia matar, mas assim como ele deu a roupa lá, fez a roupa depois, ele já... Pode ser também. Pode ser, verdade. Mas e a maldição que ele jogou sobre o homem e sobre a mulher? Foi um juízo. Não, juízo, O homem e né? a mulher não foram amaldiçoados, só a terra e a serpente. Sobre o homem e a mulher, juízo. Entendi. É isso. Até quinta-feira que vem. Bye, boa noite. Vamos orar para terminar? Vamos. Aproveitar e agradecer a Deus pelo feriado, para a gente descansar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, nesse final de quinta-feira, Deus, final de semana. Muito obrigada, Deus, por nos sustentar até aqui. Que o Senhor continue nos sustentando, nos dando entendimento, Deus, da Tua palavra, graça. Quando a gente estiver desanimado, desorientado, estiver desatento, dando ouvido a outras vozes, que Teu Espírito Santo possa nos